de família faz uma reunião mensal com esse intuito, né, de levar conhecimento a todos os advogados da cidade, da região, aonde chegar o nosso convite, para que venha conhecer um pouco do direito de família, que vai muito além, né, do que a gente encontra aí nos livros. Hoje, temos a parceria aqui da Comissão de Direito Tributário, com o doutor Gabriel, que veio aqui nos prestigiar hoje, falando sobre o ITCMD, né? Quem não conhece o bendito do ITCMD, né? E vai trazer as considerações, a sua aplicação, como é que faz a bendita da declaração, que tem tantas dúvidas, que todo mundo fica meio atordoado cada vez que entra naquele site da Fazenda para fazer uma declaração. Então, o doutor Gabriel hoje vai ajudar a gente a entender um pouquinho desse mundo aí do tributário, né? Agradeço também à Comissão de Direito Tributário em aceitar essa parceria com a gente. Estamos sempre aqui, abrindo as nossas portas da Comissão de Direito de Família, sempre que tiver um assunto que seja do nosso interesse, porque quem é de família nunca quer falar de tributo, né? Então, mas às vezes a gente precisa. Então, vou passar, doutor Gabriel, deixa eu apresentá-lo, né? Dr. Gabriel de Oliveira Brejora é graduado pela PUCamp, é especialista em planejamento tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas. Então, com vocês, nosso palestrante, Dr. Gabriel. Alô, alô. É, Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Sei que entre ficar em casa nesse frio e ouvir um pouco de direito tributário e direito de família, deve ter sido muito tentador ver o direito de família e tributário. Mas obrigado por terem vindo. Também gostaria de agradecer à Comissão do Direito, Família e Sucessões pelo convite, na pessoa da doutora Rita. Também queria agradecer em especial a doutora Juliana Amaro, segunda vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, que me indicou para falar sobre o assunto, a doutora Maria Daniele, que me ajudou na questão do evento, e também ao doutor Milton Esquivitaro, que apesar de não estar mais na comissão, me incentivou a falar sobre o assunto. Também queria agradecer aos demais membros da Comissão de Direito Tributário. A exposição aqui vai ter como premissa dar algumas noções gerais do TCMD, porque todo mundo já ouviu falar do TCMD, mas às vezes algumas noções gerais faltam para realmente entender o que ele é. Então eu vou trazer essas noções gerais, um pouco das discussões, um pouco da prática, os procedimentos, os prazos e também alguns pontos de atenção. O material que eu vou passar aqui nos slides, a gente vai estar disponibilizando para os e-mails que vocês preencheram lá na entrada. Caso alguém não tenha preenchido, depois podem preencher no final da palestra. Então, o ITCMD ele está previsto na Constituição Federal de 88 e dispõe o artigo 155, inciso 1º, que aos estados e ao Distrito Federal compete instituir o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Referente à questão da, dos objetos, que é quaisquer bens ou direitos, traz um pouco o porquê ele acabou existindo. Antes do ITCMD, antes da Constituição de 88, havia o ITBI estadual. E como que ele sobre o que ele incidia? Ele se incidia sobre as transmissões, tanto onerosas quanto gratuitas, de bens imóveis. Já com a Constituição de 88, houve uma divisão desse tributo. Ficou com ITBI na esfera municipal e o ITCMD na esfera estadual. O ITBI o ITBI municipal continuou a incidir apenas sobre os bens imóveis, apenas quando a transferência for onerosa. Já em relação ao ITCMD, quando essa transferência dos imóveis seriam de forma não onerosa
Porém, além dos imóveis, o tributo também foi instituído sobre quaisquer bens ou direitos. Por quê? Deixou para trás aquela ideia que o grande patrimônio que se passava de maneira não onerosa era através somente de imóveis. Então, o ITCMD veio para o Estado poder também tributar essa capacidade do contribuinte que não estava apenas lastreada em imóveis, mas sobre outros bens e direitos. Como eu disse, então, cabe aos estados e ao Distrito Federal legislar e cobrar o tributo, mas para um ponto de atenção aos, a, um ponto de atenção que deve se ter é entender qual é o estado que vai ser devido o tributo. Referente aos bens imóveis, não há muita dúvida. Será sempre onde se localizar os imóveis. Já referente aos demais bens, aqueles bens móveis, vai depender. Falando de doação, vai ser a unidade federativa onde se encontrar o doador. Referente à sucessão, ou seja, causa-mortes, será onde for procedido o arrolamento ou inventário. E onde que a gente vê muito a incidência desse tributo no direito de família e sucessões? Com causa-mortes, vai ser sobre a sucessão, ou seja, o inventário, o arrolamento feito na esfera judicial ou extrajudicial, e a doação, muito a ver, como o próprio nome, sobre as doações, mas também sobre adiantamento de legítimas, excesso de meações, então quando uma das partes da, da uma parte do casal recebe um valor a mais do que deveria ter recebido pela meação, e também o excesso de quinhão, que é alguém que deveria ter recebido uma herança, recebeu a mais, então está tendo um excesso de quinhão. Então, todos sobre essas, os estados consideram como doação, logo devido ao ITCMD. Referente à base de cálculo, o CTN, o Código Tributário Nacional, estipula que a base de cálculo do imposto será o valor venal. O problema é que a legislação federal ela não define o que é o valor venal. Então, a jurisprudência, a doutrina e as legislações estaduais tendam a definir ela como o valor de mercado, que seria o valor da venda do bem à vista em condições normais de mercado. Porém, como a gente vai ver mais para frente, tem bastante discussão sobre essa definição. Referente à alíquota, cada estado vai definir qual que é a alíquota do ITCMD de sua competência. Porém, a Constituição Federal, ela define no seu artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º, que ao Senado caberá estipular uma alíquota máxima. E nisso, o Senado, em 92, estipulou a alíquota máxima hoje de 8%. Então, todos os estados podem estipular seu TCMD de 0 a 8%. Além disso, muitos dos estados, após a instituição do ITCMD, previram na sua legislação a possibilidade de progressividade. E o que é progressividade? É a tributação conforme a capacidade econômica do contribuinte. Como é muito que a gente vê na tabela progressiva do imposto de renda, que de um valor até o 1900 não é tributado, de 1900 para 2.700 é 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Então, há essa progressividade. Ocorre que já foi questionado no judiciário se essa progressividade poderia ocorrer, e o STF, em 2013, dispôs que pode. Referente aos princípios tributários, também é importante falar 3 deles que vão ser relevantes para algumas discussões que a gente vai ter. O primeiro dele é da legalidade. Segundo o princípio da legalidade, nenhum tributo vai poder ser instituído ou majorado sem que seja por lei. Outro princípio é o da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal. Então, tem as imunidades genéricas, que estão previstas no artigo 150
inciso sexto, que não vai importar muito para o direito de família, que são a imunidade recíproca, então os entes federados não podem se tributar entre si, não pode haver a tributação sobre o patrimônio de entidades religiosas, templos, cultos religiosos, entidades sindicais, partidos políticos e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. E uma novidade que a gente teve recentemente é uma imunidade apenas para o ITCMD, que se refere às doações feitas a instituições do meio ambiente e também que visam diminuir as mudanças climáticas e também doações para instituições de ensino federal. Um primeiro ponto que todo advogado deve se atentar é qual legislação se aplicar ao caso concreto. O que acontece? Então, o TCMD foi previsto primeiro na Constituição de 88 e dispôs que aos estados compete instituir. Ocorre que, no caso de São Paulo, demorou alguns anos para ocorrer essa instituição. Então, a primeira lei que veio a instituir o ITCMD foi a Lei 10.705, que está vigente até hoje. Então, entre 88 e 2000, não havia ITCMD. Porém, entende-se que até lá teria a incidência ainda do extinto, digamos, ITBI estadual. Então, principalmente para sobrepartilhas relacionadas a óbitos antes de 2000, ou partilhas que ainda estão ocorrendo e não foram finalizadas antes de 2000, tem que se aplicar a Lei 9.591 de 66. Já com a instituição da Lei 10.705 de 2000, entre o período de 2000, entre o período 2001, houve a regulamentação pelo decreto. Porém, um ano após a instituição da lei, houve uma total alteração da sua previsão original, através da Lei 10.992 de 2001. Então, um ponto importante é se verificar quando ocorreu o fato gerador. A partir dessa data tem que se verificar a legislação aplicada. Então, até 31 de dezembro de 2000, vai se aplicar o ITBI estadual, a Lei 9.591, ou seja, não se tratando de imóveis, sobre os demais bens, os bens móveis, não haveria ITCMD porque ainda não tinha sido instituído na época. Já no período de 2001, vai se aplicar a Lei 10.705 da sua redação original, e a partir do dia 1º de janeiro de 2002, a Lei 10.992, na verdade, ainda a Lei 10.705, mas com a redação que mudou ela completamente, através da 10.992. Um pouco do contribuinte. O que é o contribuinte? O contribuinte é aquele que tem relação direta com o fato gerador. E o Código Tributário Nacional define que o Estado vai definir quem vai ser o contribuinte da relação, ou seja, quem está transmitindo ou quem está recebendo. E aqui em São Paulo, como regra, a gente tem que o contribuinte, ou seja, o primeiro que o Estado vai cobrar o imposto, vai ser aquele que está recebendo. Então, numa transmissão causa-morte, será o herdeiro, o legatário; numa doação, será o donatário; se ocorrer um fideicomisso, fiduciário; ou houver uma cessão de qualquer direito de forma não onerosa, será o cessionário. Entretanto, caso o contribuinte não recolha ou o Estado tenha dificuldade de cobrar dele, a legislação de São Paulo estabelece alguns responsáveis pelo pagamento de forma solidária, caso ocorra isso. Então, entre esses responsáveis tributários, a gente pode ressaltar o tabelião, o escrivão e demais serventuários de ofício sobre os atos praticados, os atos tributáveis praticados. Então, por isso que a gente às vezes reclama, o tabelionato, o cartório está exigindo muita documentação, está exigindo muito, está com muito formalismo. E é por isso, porque se o Estado tiver qualquer dificuldade em não conseguir cobrar do contribuinte, ele vai até o tabelionato, até o cartório.
Outros responsáveis são a empresa, a instituição bancária, instituição financeira bancária, quando esse bem for sobre sua responsabilidade. Então, por exemplo, o banco, também porque é por isso que às vezes o banco preza por um formalismo, quando tenta se movimentar valores de alguém que já faleceu. É, entre outros responsáveis tem os pais, quando se trata de filhos menores, os tutores, curadores, sobre os tutelados, curatelados, os administradores de bens terceiros, quando é, esses bens forem administrados por eles, e no caso do inventariante, quando o tributo for é, quando o tributo for devido pelo espólio. E aqui em São Paulo, a gente tem uma alíquota única de 4%, independentemente se for doação ou a sucessão, a alíquota ela é fixa de 4%. Chegando um pouco mais sobre as discussões, o, a Lei Paulista ela estabelece que o valor venal é o valor de mercado ou do bem ou direito. E qual que vai ser a data para se definir qual que era o valor de mercado da época do fato gerador? No caso da sucessão, vai ser a abertura da sucessão, então a data de óbito, tem que se verificar o valor do bem nessa data de óbito. E no caso da doação, é, é, o fato gerador é a realização do ato ou do contrato de doação. Entretanto, a gente tem que ter uma atenção maior na questão dos imóveis. O que acontece? A propriedade só a propriedade só se transfere a partir do registro de imóveis. Entretanto, para isso, quando o valor do imóvel é acima de 30 salários mínimos, a legislação estabelece uma antecipação do imposto. Então, quando for lavrada a escritura no tabelionato, antes mesmo do registro, já vai ser cobrada o tributo. Então, por exemplo, se é feita uma escritura agora e só for realizado realmente o fato gerador daqui 3, 4 anos, o valor venal vai ser aquela data da escritura. E isso dá um direito à restituição do contribuinte caso esse fato gerador realmente não ocorra. Por quê? Porque, embora tenha sido feita a escritura pública, pode ser que não haja depois a efetiva transmissão do imóvel. Então, não, por algum motivo, por exemplo, uma doação não foi efetivada, porém já foi pago o imposto anteriormente no ato da escrituração. Então, caberia ao contribuinte exigir os valores de volta. Outro ponto importante é a correção monetária. O que acontece? Se entre a data do fato gerador e a data do vencimento do imposto houver uma alteração da UFESP, que é a unidade federativa do Estado de São Paulo, é, o valor venal vai ter que se atualizar pela UFESP. E essa atualização geralmente é anual. Então, o ponto de atenção é, sempre que vier uma guia para pagamento, e mesmo se você estiver dentro do prazo de vencimento, se for possível, pague a guia. Por quê? Se você mesmo tiver dentro do prazo de vencimento, mas pagar no dia 1º de janeiro, por exemplo, do ano seguinte, já vai ter uma variação e o contribuinte vai ter que pagar mais imposto. Um ponto também interessante é que a legislação aqui de São Paulo prevê expressamente a impossibilidade de se abater do valor do, da base de cálculo as deduções, as dívidas dos bens e do espólio. Nesse sentido, é, a gente vê que o Estado de São Paulo vai um pouquinho ao contrário dos demais, que prevê na sua legislação essa possibilidade. Entretanto, caso se fale de uma dívida bem volumosa, é, os contribuintes vêm vencendo no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo pela possibilidade de se deduzir esses valores. Não sei se a doutora Rita vem encontrando algo no dia a dia a esse respeito, sobre essa possibilidade de dedução das dívidas. É. Não tem essa possibilidade.
realmente difícil. Então, caso seja um valor relevante, é interessante ir até o judiciário buscar o afastamento. Tanto é que o, o governo de São Paulo vem perdendo tanto no judiciário que eles estão considerando alterar essa legislação por conta da sucumbência. A dívida do IPTU poderia, a questão da alienação fiduciária vai ter uma disposição específica que a gente vai adentrar, mas referente a IPTU ou dívida com terceiros não relacionados aos bens, tudo isso o Estado não permite, porém o Judiciário é a favor. Um pouco agora entrando no dia a dia. Então, quando for ser feita uma declaração de imposto de renda, muitos advogados se deparam da seguinte situação. Vai declarar um bem, vai lá colocar um bem imóvel urbano. A declaração vai pedir duas informações. Vai pedir o valor fixado para lançamento do IPTU e também o valor total do imóvel. Aí o advogado se depara isso e fala, qual que é a diferença dos dois? O que acontece? Como eu disse, a base de cálculo tem que ser o valor venal. E o que é o valor venal? A princípio é o valor de mercado. E muita gente se confunde falando, o valor de mercado é o valor para fins de IPTU, o que não é a realidade. Que nas práticas se vê que o valor do IPTU geralmente está desfasado e o valor de mercado é bem maior do que do IPTU. Então, o que acontece? A legislação de São Paulo prevê a base de cálculo é o valor venal, o valor mercado. Porém, para imóveis urbanos, o mínimo que eu vou aceitar é o valor do IPTU. Então, por isso que o sistema dá dois campos para preenchimento, para você preencher o valor do IPTU e para você preencher o valor declarado. E o que acontece quando você declara um valor do IPTU? No valor declarado você não consegue preencher um valor menor, o sistema não deixa. Então, o que acontece na prática? Correto pelo correto é colocar o valor do mercado, mas o que a gente vê no dia a dia é o contribuinte apenas declarar o valor do IPTU, mas a hipótese da Fazenda discordar disso e querer arbitrar um valor maior do que o valor do IPTU. Sobre esse assunto, o que acontece? A questão do valor do mínimo do IPTU está na lei 10.705. E o regulamento, que é um decreto, estabelece que, caso entenda que o valor declarado pelo contribuinte não seja condizente com a realidade, poderá ser utilizado o valor de referência do ITBI municipal. O que acontece? Esse valor de referência do ITBI foi instituído em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, em que se entendeu que o valor do IPTU estava tão desfasado que para fins do ITBI foi aplicado uma base de cálculo maior. Porém, o que a gente vê na prática é quando o fiscal tenta colocar esse valor de referência ITBI, o judiciário consegue acabar afastando, porque fala que, Fazenda, se você não aceita o valor que está declarado pelo contribuinte, faça um arbitramento com base em laudos, com base em fundamentação, não apenas utilizando um valor pré-estabelecido por uma prefeitura. Então, na prática, o comum é IPTU. Chegou uma fiscalização, chegou uma autuação falando isso, estou te exigindo o valor de referência do ITBI. Você tem algumas opções. A primeira delas é o valor do ITBI é menor, na verdade é maior do que realmente o valor de mercado é. Vale a pena entrar na justiça. O valor do ITBI é menor do que o valor realmente de mercado? Talvez o contribuinte tenha que se perguntar, será que vale a pena eu entrar contra esse valor de referência? E o que o judiciário provavelmente vai falar? Afasto o valor de referência do ITBI, porém, Fazenda, você tem todo o direito de fazer o arbitramento. Faça o arbitramento. E se realmente o valor venal o valor de mercado ser maior do que o valor do ITBI, o valor a ser cobrado do contribuinte vai ser maior do que aquele que tinha sido autuado inicialmente. Então, é o que a gente vê no TJ, são três posições referentes a esse valor de referência. O primeiro deles é afastando o valor do ITBI e falando, não pode se aplicar o valor do ITBI, se aplica-se o valor do IPTU. Porém, esse é o minoritário. Também a gente tem algumas que falam
E a segunda, na verdade, a segunda, que é a majoritária, que é afasta o valor do TBI, porém, fazenda pode fazer o arbitramento. E nesse sentido, caso o valor do arbitramento for maior do que o TBI, o contribuinte sai prejudicado. A mesma coisa vai acontecer para imóveis rurais. O que acontece? A lei estabelece que o mínimo a ser aceito vai ser o valor para fins de TR, porém, o decreto diz que, caso não concorde com o valor declarado pelo contribuinte, o fiscal vai poder utilizar o valor utilizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. E questão de atuações, o que a gente vê mais é a questão realmente do imóvel rural, porque geralmente são aqueles valores que estão mais desfasados em relação àquele do ITR. A gente também tem algumas hipóteses especiais para imóveis em construção, no caso de sucessão. Então, se o imóvel está em construção até a data do fato gerador, ou seja, da abertura da sucessão, se admite o valor pago pelo de cujos até o seu falecimento. E no caso de um imóvel que ainda não foi transferido, mas já foi compromissado à venda, se admite o valor do crédito a ser recebido pelos herdeiros. Na questão de participações societárias, referente às participações negociadas na Bolsa de Valores, se admite a cotação média no dia do fato gerador. E referente às não negociadas na Bolsa, a gente tem duas hipóteses. Aquelas hipóteses que essa participação societária que não está na Bolsa foi negociada nos últimos 180 dias. E nesse caso, deve-se utilizar a cotação média dessa negociação. Já referente às não negociadas no último 180 dias, a legislação permite que se utilize o valor patrimonial. O que acontece? Ele não define o que é o valor patrimonial. E o que a Cefaz entende? Que é o patrimônio líquido da empresa, que é basicamente o capital social, mais os lucros acumulados, menos os prejuízos acumulados. Porém, através da portaria CAT 15 de 2003, a Cefaz dispõe que, caso porque o que acontece? O PL ele é verificado no balanço patrimonial. E tem algumas PJs que não são obrigadas a fazer esse balanço patrimonial, como as empresas que são tributadas pelo regime do Simples Nacional. Nesse caso, vai ser o valor nominal, que é basicamente o valor que está integralizado, e também aos casos em que o PL está negativo, ou seja, a empresa tem prejuízos acumulados maior do que os seus ativos e passivos. Nesse caso, a portaria CAT também estabelece que o valor a ser admitido é o valor do capital social. E isso é bastante questionável, tendo em vista que, se a base de cálculo do imposto tem que ser o valor de mercado, não é plausível se utilizar um valor do capital social de uma empresa que está em dívida como sócio. Outras hipóteses importantes é no caso da dissolução da sociedade, quando houver a sua transferência pela sucessão. Se tiver valor devidos aos herdeiros, esse vai ser a base de cálculo, e havendo a liquidação da sociedade, a Cefaz vai ter que ser ouvida obrigatoriamente. Outras hipóteses específicas é a questão da alienação fiduciária, que se admite que seja, a base de cálculo é o valor venal do bem, menos as parcelas que estavam a vencer até a data do fato gerador. Então, por exemplo, se o imóvel era um imóvel de valor de mercado de 1 milhão, em que o de cujos ainda tinha metade do valor do que está, um valor de 500 mil, vai se admitir que a base de cálculo utilizada é o valor venal, ou seja, 1 milhão, menos as parcelas que ainda estavam a vencer, ou seja, menos os 500 mil. Além disso, como a gente vai ver mais para frente, um protocolo a ser feito para a Cefaz, tem alguns outros bens que se exige uma base de cálculo específica, como que é o caso de automóveis, que é o IPVA ou FIP, títulos de clubes, associações, jazidos ou túmulos, que vai ser uma declaração da administradora que cuida desses títulos, e referente
quando é uma transmissão não onerosa, ou seja, uma doação do domínio útil, vai se utilizar o valor de 1/3 do valor venal do bem. Um ponto importante sobre essas reduções é que quando for declarar, não é para você colocar que o valor do bem é 1/3. Você tem que colocar 100% do valor e no campo de transmissão você informa essa porcentagem. Então, na doação do domínio direto é 2/3, na instituição de fruto é 1/3 e na transmissão da nova propriedade é 2/3. Referente a esses dois últimos, vai ter um tópico específico para falar do usufruto. Referente a imunidades, é basicamente o que a Constituição prevê, então nada relevante para o direito de família. Referente à não incidência, ou seja, que o imposto nem vai incidir, temos a renúncia pura e simples da herança ou do legado. Importante destacar que a renúncia ela tem que ser aquela abdicativa, ou seja, ela é total, ela não tem nenhuma condição e não tem nenhum termo. Se atendido esses requisitos, não haverá o ITCMD sobre essa renúncia. Porém, se ela for translativa, ou seja, em favor de alguém ou com aceite de alguém, ou houver uma cessão não onerosa de qualquer direito, vai ter incidência. Entre as outras não incidências tem o fruto em rendimento de bem do espólio pós o falecimento, prêmio ou remuneração deixada ao testamenteiro, ou extinção do usufruto quando no proprietário tiver sido o instituidor. Esse ponto do usufruto a gente vai falar daqui a pouco. E o que eu coloquei aí, o PGBL e o VGBL. O que acontece? O PGBL e o VGBL são bem parecidos. Vai diferenciar um pouquinho o caráter e também como é tributado pelo imposto de renda. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, tem um caráter mais previdenciário. Os valores que você vai aportando mês a mês, eles podem ser dedutíveis do seu imposto de renda e ele é tributado na sua totalidade quando for resgatado. Já o VGBL, que é o Programa Vida Gerador de Benefício Livre, ele tem um caráter mais de seguro de vida. Ele não é os valores que você vai aportando não é dedutível do IR, porém, quando a tributação dele do IR é só a diferença entre o valor aportado e o valor resgatado. Aí surge a questão é tributado pelo ITCMD ou não na sucessão a esses valores? Nesse sentido, a gente tem no TJ, referente ao VGBL, que tem um caráter mais seguro de vida, uma posição mais favorável. O STJ também tem uma posição favorável. Porém, a gente não tem muitas decisões a respeito do PGBL, que teria um caráter mais previdenciário. Então, nesse sentido, o STF reconheceu lá no ano passado, no início do ano passado, no tema 1214 de percussão geral, que vai decidir se esses valores fazem ou não parte da herança. Não sei se a doutora Rita tem alguma consideração no dia a dia, se consegue não colocar no inventário esses valores. O que a gente tem visto é que nas ações de divórcio, o VGBL e o PGBL têm sido configurado como partilhável, né? Então, se você tem um cliente que tem essas aplicações, ele está se divorciando, o judiciário está dando a partilha sim. Então, eu, pelo menos em todos os casos que eu tive, o meu cliente o meu cliente não, né? O meu cliente recebeu, né? Quem não gostou foi a outra parte. Mas eles estão partilhando o VGBL, sim. E aí depois cabe à parte fazer a declaração do imposto de renda, tudo com esse valor que recebeu. Já a título de ITCMD, eu sinceramente não tive nenhum caso ainda que tivesse que incluir esses valores na declaração pós-morte, né? Então, eu sinceramente, por ser decisões ainda recentes, né? Ainda não peguei nenhum caso que eu tivesse que declarar o VGBL no ITCMD. Sim. Mas nas ações de divórcio, eles estão sendo partilháveis, sim. Sim, eu acho que vai um pouquinho mais na questão da sucessória, né? Se esses bens fazem parte da herança ou não. E logo, fazendo parte da herança ou não, vai ter esse milionário. Eu até acho que uma vez que ele veio para o patrimônio, ele vai,
né? Ele é partilhável sim e vai ter que entrar ali na declaração. Ele acaba fazendo parte daquele patrimônio, né? De alguma forma, aquele dinheiro vai se transformar num patrimônio, ou em aplicação, ou na compra de um imóvel, né? De alguma forma, esse dinheiro vai integralizar o patrimônio de quem recebeu e em uma eventual causa-mortes, isso vai ter que ser declarado. Porque eu acho que você não tem nem como declarar isso, né? Algum deles era PGBL ou era todos VGBL? É, porque nesse sentido, realmente a gente observa no TJ, no sentido do VGBL realmente não integrar a herança, logo não tendo TCMD, porém, o PGBL, que tem um caráter mais previdenciário, não tão de seguro de vida. É porque o VGBL ele é mais como seguro, né? E Uhum. aí ele entraria talvez na regra do seguro. O VGBL é mais como seguro e o PGBL mais como previdenciário. Que o, e um ponto importante sobre essas não incidências que estão aqui no slide é que, como não há incidência, não é necessário fazer a declaração do ITCMD. Entretanto, pode ser que seja exigido algo do cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, as isenções já são um pouquinho diferentes referente à declaração. No caso de isenções, ainda o bem sendo isento, é necessário fazer uma declaração do ITCMD. Nas isenções sobre a sucessão, a gente tem algumas. A gente tem sobre o imóvel residencial que não ultrapassar 5.000 FESPs, esse beneficiário do imóvel for um familiar, ele residir no imóvel e esse beneficiário também não tenha nenhum outro imóvel. Referente ao valor de 5.000 FESPs, a gente tem um pouquinho de divergência. O que acontece? Na legislação, é previsto que esse imóvel residencial, cujo valor não ultrapassar 5.000 FESP. O FESP está mais ou menos uns 30 e pouco, então basicamente uns 150 mil. Então, a expressão que a legislação fala, cujo valor não ultrapasse. Aí veio o regulamento e falou, quando fala desse valor, se refere ao valor do imóvel inteiro e não à participação que cada beneficiário vai estar. Nesse sentido, a gente já encontrou algumas decisões do TJ falando que é favorável ao contribuinte, falando que esse limite de 5.000 FESPs não se trata do valor total do imóvel, mas sim do quinhão do que cada um está recebendo. A segunda hipótese é também o imóvel, então o imóvel sendo o único transmitido e não podendo ultrapassar 2.500 UFESPs. Mesma coisa do demais. Veio o decreto e falou, esse valor de 2.500 UFESPs é referente ao valor integral do imóvel, não aquele que está sendo transferido para cada herdeiro. Porém, no TJ a gente também encontra decisões favoráveis ao contribuinte, prevendo que esse limite de 2.500 UFESP é referente ao quinhão e não ao valor total do imóvel. Outras hipóteses de isenção na sucessão é os bem imóveis de pequeno valor que guarneçam os imóveis isentos acima, ou seja, aqueles bens de pequeno valor que estão nas duas hipóteses de isenções anteriores, cujo valor não ultrapassar 1.500 UFESPs. Outra hipótese é o depósito bancário e aplicações financeiras, cujo valor total não ultrapassar 1.000 FESPs. Referente a essa isenção, é importante falar que não se trata do valor, ou essa 1.000 FESPs, o limite não se trata do valor que está sendo transmitido pelo beneficiário. Por que eu digo isso? 1.000 FESPs está dando mais ou menos 30 mil reais. Se o Decujo tivesse 40 mil reais, no banco tivesse uma meeira e um herdeiro, na teoria, então, se tratando de bem comum, 20 mil para a herdeira, 20 mil para a meeira. A princípio, a herdeira está recebendo menos do que o limite de 30 mil. Entretanto, para você se verificar a isenção, tem que ser o valor total que tinha de depósito. Então, independente de quanto que o herdeiro está recebendo, esse limite de 1.000 FESPs tem que ver o valor total
do que tinha nas contas bancárias. Então, até no modo de declarar, você não deve declarar o valor, porque você tem dois campos nos depósitos. Você vai ter o valor e o valor e o porcentagem de transmissão. Você não deve preencher o valor que está sendo transmitido e colocar 100%. Você tem que colocar o valor total que tinha na conta bancária e a porcentagem desse valor que está sendo transmitido para os herdeiros. A partir disso, se verifica se é isento ou não. Porque se você preencher apenas o valor que está sendo transmitido para o herdeiro e colocar que é 100%, o sistema vai apontar que é isento. Porém, você vai estar cometendo uma infração administrativa. Outra hipótese é o crédito devido pelo empregador, por institutos de seguro social e previdência, verbas de prestação de caráter alimentar decorrente de decisão judicial, do processo próprio, FGTS, PIS/PASEP, não recebido em vida pelo respectivo titular, e também para as sucessões destinadas a entidades de direitos humanos, de cultura, preservação do meio ambiente. É importante falar que a maioria delas é condicionada ao requerimento da Cefaz, então, além de você fazer a declaração falando que é isento, você tem que apresentar alguns documentos para a secretaria poder declarar ou não se realmente era isento essa transferência. O bom do sistema da Cefaz é que se você faz alguma coisa errada, ele para, né? Ele não vai nem para frente nem para trás, você não consegue fazer mais nada no sistema, e aí você vai saber que você está fazendo alguma coisa errada porque não está dando nada certo. E agora, na isenção, você tem um campo lá que ele mesmo já dá se está isento ou não, né? Sim, anteriormente tinha um campo só, nas abas tinha só uma aba de bens, e a partir dela o sistema falava se era ou não. Agora tem dois campos, tem os bens e os bens isentos. E aí você já classifica qual o tipo de bem isento que facilita na hora de reivindicar a isenção. Então, mais uma vez, saltando que, mesmo estando isento, precisa ser feita a declaração e a maioria delas vai ser necessário fazer um protocolo junto à Cefaz para se declarar isento. Até porque se você não fizer a declaração, mesmo do bem que está isento, quando vai registrar no cartório, o cartório devolve, porque precisa da declaração na Cefaz. Então, se você não faz essa declaração, mesmo o bem sendo isento, na hora do registro do imóvel, o cartório vai devolver pedindo essa declaração. Agora, passando um pouquinho para as isenções no caso de doação, ou seja, no caso de direito de família seria mais a questão de adiantamento de legítima e excesso de meação quinhão. A gente tem a primeira isenção, que é doações que não ultrapassarem o valor de 2.500 UFESPs, que agora em 2023 daria mais ou menos uns 80 e poucos mil. Referente a isso, referente a essa isenção, ela tem que ser contada entre o mesmo doador e o mesmo donatário. Então, se o pai doa por um filho um valor de abaixo de 2.500 UFESPs, um pouquinho abaixo, e também doa outras 2.500 UFESPs para o outro filho, estaria tudo abrangido pela isenção, porque para se verificar essa 2.500 UFESPs, tem que ser entre o mesmo doador e mesmo donatário. Porém, é importante falar das doações feitas por casais. O que acontece? A decisão normativa CAT número 4/2016 estabelece que, se tratando de bem comum, ou seja, tem por exemplo, valores em espécie, se presume que se trata de bem comum. E se um casal, no CPF, ou um casal doar um pouco de uma parte para o filho e o outro cônjuge doar outra parte, tem que ser entendido como apenas uma doação, para fins do limite de 2.500 UFESPs. Porque se entende que, se tratando de bem comum, é o mesmo bem que está sendo doado, então não pode ser entendido como doações separadas. E, além disso, para se verificar essa isenção, deve ser considerado o mesmo ano civil, ou seja, eu posso doar um pouquinho, no dia 31 de dezembro, eu posso doar 2.500 UFESPs, e no dia 1º eu já posso doar outras 2.500 UFESPs, que ainda vai estar abrangido pela doação. Entretanto, se no dia seguinte ou durante o ano eu ultrapasse o mínimo que for, tudo aquilo que não foi tributado anteriormente vai ser tributado. Posso todo ano doar um pouco até eu atingir. Exatamente, é o que a gente vê. Sem pagar o imposto. Todo ano eu vou lá e dou até o limite que eu posso.
Exatamente, é o que a gente vê um pouquinho na prática, para patrimônios não tão volumosos, que vai havendo um adiantamento de legítima durante os anos, sempre ficando nesse limite de 2.500 do FESP, que em 2030 é 80 mil. Então, um casal tem 3 filhos. Vou doar no primeiro ano 80 mil para um, 80 mil para o outro, 80 mil para o outro. Passou o ano, vou doar mais 80 mil, 80 mil, 80 mil. Até que pode se esvaziar o patrimônio. Porém, lembrando que se tratando de imóvel, vai ter as custas do cartório, então pode ser que não fique tão barato assim ficar registrando ano a ano todas essas movimentações. Mas principalmente referente aos bens móveis que não são necessários de registro no cartório, é uma boa alternativa para você adiantar a legítima e não pagar imposto. É uma forma de você ir fugindo aí da carga tributária, né? Isso mesmo. A gente também tem a isenção no imóvel vinculado ao programa de habitacional de interesse social, imóvel doado por particular para o poder público e as entidades de direitos humanos, da cultura ou da preservação do meio ambiente. Lembrando novamente que todas essas isenções ainda devem preencher a declaração do ITCMD para informar. Prazos. Esse é um dos pontos mais importantes. A gente vai ter basicamente 3 prazos. O primeiro deles é o requerimento do inventário e rolamento, que vai ser só na hipótese da sucessão. O que acontece? Acredito que na área Código Civil, o processo civil, ele exige que o inventário esteja aberto dentro dos 60 dias da sucessão. Caso não seja aberto nesses 60 dias, no âmbito tributário, vai ter uma multa de 10 a 20% sobre o valor do imposto devido. Então, se a abertura da sucessão demorar mais de 60 dias, vai ter uma multa de 10% sobre o imposto. E se demorar mais de 180 dias, 20%. Então, esse é o primeiro prazo. Segundo prazo é o protocolo Cefaz. O que acontece? Em algumas situações, o contribuinte, além de fazer a declaração, tem que entregar a declaração em mais alguns documentos indicados na portaria CAT para a Cefaz, para ser homologado o ITCMD. Porém, logo que você entrega a declaração, pode ser que ela tenha sido homologada automaticamente. Então, é importante verificar que logo que você entrega, a mensagem que vai aparecer, porque pode ser que apareça o seguinte: necessário protocolo você faz conforme tal, até no prazo de tal dias. Ou pode aparecer, no caso de homologação, está dispensado a entrega de documentos a Cefaz conforme portaria CAT, homologação automática, sendo só necessário o pagamento do imposto para homologação. Então, se aparecer essa mensagem, você paga o imposto e logo depois que o sistema reconhecer o pagamento do imposto, já vai ser, já vai estar disponível para download uma certidão de homologação. Caso não seja esse caso, vai precisar apresentar a declaração, mais outros documentos perante a Cefaz, que atualmente eles estão aceitando através do sistema CIPET. O terceiro o prazo importante é o prazo do recolhimento do imposto. Se recolhido após o vencimento, vai ter uma multa de mora de 0,33% ao dia, máximo limitado a 20%, e também vai ter juros de mora. Os juros de mora vai ser a Selic, porém, se a Selic mensal ficar menor do que 1%, vai se adotar 1%. Para se verificar certinho qual que é o juros a ser adotado, o juros acumulado, a Secretaria da Fazenda ela disponibiliza o comunicado de CAR que tem tudo lá certinho. Então, esse eu dei um pouquinho dos 3 tipos de prazos a se atentar. Aí, nos próximos slides, eu vou falar em cada caso qual que vai ser o prazo para cada um deles. Na sucessão feita de forma judicial. Então, referente àquele primeiro prazo, que é para requerer o inventário e o rolamento. Como o sistema vai saber se você requereu ou não dentro dos 60 dias? Dentro da declaração de TCMD vai ter um campo disposto data da protocolização da petição inicial. Entregues na Cefaz no prazo de 15 dias da petição inicial.
Porém, é muito comum a gente ver que em 15 dias da petição inicial ainda não tem noção de todo o patrimônio. Então, você tem que entregar em 15 dias, porém, se houver qualquer variação, sobrepartilha ou algo do tipo, você faz um novo protocolo. Referente ao arrolamento, o decreto ele estabelece que o prazo para fazer o protocolo na Cefaz é de 30 dias do despacho ou do despacho do juiz solicitando o pagamento. O que ocorre? Com o CPC de 2015, ele dispôs que as questões tributárias incidentes sobre as transmissões, no caso de arrolamentos, não vão ser necessariamente apreciadas pelo juízo. Então, pode ser que nunca venha esse despacho, embora a gente vê um pouco na prática, vários juízes ainda continuando exigindo a guia do TCMD, a declaração do TCMD, porém, pode ser que não haja essa exigência. E se você ficar esperando um despacho, você pode cair em penalidades. Então, a Cefaz orienta sempre enviar esses documentos, no caso do arrolamento, o mais rápido possível. O grande problema é que o juiz aqui dá um despacho padrão já na primeira oportunidade, né? Na primeira decisão que ele tem, no primeiro despacho dele, ele já manda recolher, comprovar, e aí? Qual é o prazo? Quando a gente começa a contar esse prazo? Porque ele já dá no primeiro despacho, você nem tem o extrato do banco ainda, ele já está dando o despacho que é para você recolher. A orientação é, com o que você tem em mãos, faz a declaração e protocolo que você, a documentação que você tiver. E você sabendo de mais bem, sabendo quem realmente são os herdeiros ou qualquer tipo de questão, você faz um novo protocolo. Porém, é necessário fazer esse protocolo. Tá, e quando você faz o protocolo que você termina ali a sua declaração, ele já emite a guia. Emite a guia. Porém, você ainda não precisa pagar o imposto, porque esse é o terceiro prazo. Então, esse prazo que a gente está falando é do protocolo. Porém, você não precisa ainda fazer o pagamento do imposto. Tá, aí com o segundo protocolo, aí você junta tudo e faz um pagamento só. Se realmente você entender que aquilo realmente está com todos os bens, está tudo certinho, você pode fazer o pagamento do imposto. O que acontece? Procedimentalmente. Vou falar rapidamente do recolhimento do imposto, daí eu chego um pouco nessa parte procedimental. Então, primeiro a gente viu a questão dos 60 dias, a questão do prazo do protocolo e a questão do recolhimento do imposto. Na sucessão feita de maneira judicial, qual que é o prazo? É até 30 dias após a decisão homologatória do cálculo ou do despacho que determinar seu pagamento. Entretanto, esse prazo não vai poder ultrapassar os 180 dias, salvo se foi concedido uma dilação de prazo em juízo por justo motivo. Então, um pouco procedimental, pensando no inventário judicial. No inventário judicial, então, vou fazer o requerimento, então vou fazer a protocolização da petição inicial no juízo. A partir disso, eu vou juntar todas as informações que eu tenho e vou fazer a declaração. Lá vai ter basicamente só um campo, um ou dois, acho que é um campo, que vai ser a data da protocolização. Não vai ter lá a data do despacho para o pagamento. Mas se tiver, não é obrigatório o preenchimento. Eu acho que não tem. Então tá. Fiz a declaração, entreguei a declaração e agora eu vou protocolar. Protocolei. E aí a Cefaz após o protocolo, vai dar. Não, tá tudo ok ou não, quero contestar, quero discutir tal questão ou outra questão. Enquanto isso, você não consegue nem gerar a guia a princípio. Por quê? No caso do inventário judicial, é um campo específico, não, é um link específico para você. Acho que vai estar escrito lá, tem lá, porque lá, para iniciar a declaração, vai ter os 3 tipos de declaração: arrolamento, inventário, escritura, doação vai ter extrajudicial, judicial, e aí vai ter aqueles outros campos. Iniciar a declaração, retomar a declaração já iniciada, e aí vai ter um link chamado emitir DARE. Esse emitir DARE é somente para o caso do inventário judicial. O que acontece? Quando você fizer o protocolo e a fazenda aceitar, já está tudo certo. Aí, quando houver realmente o despacho,
Você entra nesse link, você vai colocar a data desse despacho e você também vai subir esse despacho lá. A partir disso que realmente você vai poder emitir a DARI. Enquanto isso não ocorrer, não deve ser pago a DARI, porque se você declarar, protocolar e nem esperar o despacho ou nem esperar a homologação da Cefaz, pode ser que você tenha recolhido a mais ou menos. Por isso, tem que aguardar e logo depois do despacho, você entra nesse emitir DARI e coloca as informações necessárias para emitir. Porém, e se passar 180 dias da abertura, que seria o prazo máximo? No caso do inventário, se o juiz não deferir uma dilação, você vai ter que pagar realmente multa e juros. Então, E só lembrando que essa dilação do juiz você tem que solicitar. Ele não dá, tá? Se você não solicitar a dilação desse prazo, não vai acontecer nada e você vai pagar a multa e tudo mais. Tem que ser solicitada essa dilação do juiz, esse prazo. isso mesmo. Aí, quando tem essa dilação, o que acontece? Nesse mesmo link que fala emitir DARI, tem dois casos falando. Houve dilação de prazo? Colocando sim, você sobe o despacho deferindo essa dilação e a Fazenda vai verificar isso e não vai ter multa e juros. Então, esse é para o inventário judicial. Na questão do arrolamento, a sugestão faça a declaração e já faz protocolo na Cefaz da declaração mais outros documentos. Por quê? O prazo para o pagamento ainda vai ser o mesmo. Porém, para conseguir uma dilação de prazo em juízo para arrolamento, eu acredito que seja mais difícil do que o inventário, porque o arrolamento vem justamente para isso, né? Para ser um procedimento mais simples do que o inventário. Então, só que um arrolamento que é para ser rápido, um banco demora 5, 6 meses para dar um extrato do banco. Ele não aceita a nomeação do inventariante, ele pede um monte de documento. Agora, os bancos não estão mais aceitando que você vai lá pessoalmente protocolar, você tem que mandar por e-mail, você manda por aplicativo. Quer dizer, o negócio não funciona, entendeu? O negócio que era para ser rápido, porque é um procedimento mais rápido, também é demorado. Sim. Então, o que se aconselha nesses casos? Então, faça a declaração, já faz protocolo. A Fazenda dando um ok, e havendo a decisão homologatória, já faça o pagamento. E você fazendo esse protocolo rápido, é mais provável que a Fazenda te dê uma resposta dentro dos 180 dias da abertura, logo você não vai correr multa e juros. Porque não tem nem campo para você subir dilação de prazo no caso de arrolamento, diferente do inventário. Você pode até solicitar, porém, pode ser que a Cefaz não aceite. Então, faça o mais rápido possível no caso do arrolamento. E um último ponto referente ao regulamento do imposto. Se por acaso você conseguir recolher o imposto dentro do prazo de 90 dias da abertura da sessão você vai ter um desconto de 5%. Porém, referente aos inventários judiciais, a gente vê que na prática que esse é um pouquinho mais difícil de ser cumprido. Ou seja, a gente nunca tem um desconto de 5%. E a finalidade, no caso de você não fazer o protocolo na PEPAV dentro dos 15 primeiros dias? A princípio, seria uma penalidade leve que a legislação dispõe, que é o descumprimento de obrigações acessórias e outros procedimentos, é o valor de 30 UFESPs. Então, basicamente, R$ 900. Não vai ter não vai ser sob a base de cálculo do imposto, vai ser um valor fixo. Mas é importante você fazer esse protocolo para não perder o prazo, para você ter certeza que você está pagando é o certo. Porque se você emitir uma guia e nem fazer o protocolo, pode ser que a Cefaz venha cobrar posteriormente nem com multa e juros de mora, mas sim com multa por subavaliação dos bens declarados. Agora, na questão da sucessão extrajudicial, ela é um pouquinho mais simples. Referente ao primeiro requerimento, então, tem que se dar a entrada no inventário dentro de 60 dias. Porém, o que acontece? Não tem nenhum protocolo inicial na questão da extrajudicial. O único campo que você preenche na declaração do TCMD, no caso da sucessão extrajudicial, é a data do óbito. Você nem coloca a data que o inventário foi finalizado ou foi feita a lavratura da escritura.
Então, como o sistema vai identificar se você realmente fez o requerimento do inventário dentro dos 60 dias? Vai depender unicamente se a primeira declaração enviada no CPF desse decujus foi dentro do prazo de 60 dias. A Cefaz não aceita a nomeação de inventariante, nem outro em nenhum momento, para afastar a multa de 10% ou 20% na questão do protocolo. Então, na prática, o que se sugere? Vou conseguir fazer a escritura pública dentro dos 60 dias? Tudo bem, faça a declaração nesse mesmo prazo. Não vou conseguir. O que a própria Cefaz orienta? Faça uma declaração com todas as informações que você tem dos herdeiros, do decujus, do inventariante, e não preencha nada na lista de bens e direitos. Ou preencha na lista de bens e direitos algo com valor zerado ou com o valor de R$ 1, falando que vai ser entregue posteriormente. Por quê? A partir do momento que você entrega a primeira declaração, já não vai correr a multa da protocolização. Então, não vou conseguir fazer nos 60 dias? Entrega uma declaração vazia com as informações que você tem. Porque quando você fizer uma retificação, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui alguns meses, o sistema já vai identificar que você fez a primeira protocolização dentro do prazo de 60 dias e não vai ter essa multa pelo atraso. Esse, então, referente ao primeiro prazo. Segundo prazo, o protocolo na Cefaz. Sendo a escritura lavrada dentro do Estado de São Paulo, o contribuinte não precisa fazer esse protocolo. O próprio tabelião já é encarregado de enviar a documentação para a secretaria. Porém, se o tabelionato for em outra unidade federativa e o imposto for devido no Estado, por exemplo, estou fazendo uma escritura no Rio de Janeiro, porém, referente a um imóvel de São Paulo, ou seja, o ente competente sobre esse imposto, referente ao imóvel, vai ser São Paulo. Então, estou fazendo a lavratura em outro tabelionato, o contribuinte vai ter que fazer esse protocolo na Cefaz e ele tem que ser feito antes da lavratura da escritura pública. Aí, referente ao terceiro prazo, o recolhimento do imposto, ele vai ser basicamente o mesmo prazo para o protocolo, que é antes da lavratura da escritura pública. Ou seja, fiz a declaração, fiz o protocolo. Vou esperar ter uma resposta do protocolo. Dando ok, ainda mais não vai ter sido lavrada a escritura, assim eu vou estar dentro do prazo. O problema é se eu fizer esse protocolo depois e eu recolher o imposto depois, aí teria multa. E um ponto importante dos 180 dias, não tem ressalva. Então, enquanto na sucessão judicial é possível a dilação de prazo desses 180 dias para não ter a multa e juros, no caso da sucessão extrajudicial, não tem nenhuma ressalva, não tem nenhuma dilação de prazo, como pressuposto que, tratando de inventário extrajudicial, deveria ser alguma coisa mais simples e o contribuinte deveria refazer esse recolhimento dentro de 180 dias. Aí tem o mesmo desconto 5%, que aí é mais provável de conseguir. No caso da doação judicial, ou seja, os casos de divórcio judicial que está sendo um excesso de nomeação, ou ainda uma sucessão em que há um excesso de quinhão feito na via judicial, terá que ser feita uma declaração como uma doação judicial e só vai ter 2 prazos, não vai ter aquele prazo para fazer o requerimento do inventário e rolamento. Referente ao protocolo, ele tem que ser feito até 15 dias do trânsito julgado da decisão da partilha, da decisão tanto da partilha dos bens do casal quanto dos herdeiros. Então, 15 dias do trânsito julgado. E referente ao requerimento do imposto, também nesses 15 dias do trânsito julgado. Porém, se houver algum cálculo a ser feito pelo contador judicial, não vai ser o prazo acima, vai ser o prazo dos 15 dias da intimação do interessado sobre a homologação judicial desse cálculo do contador judicial. Já no caso do ação extrajudicial, ou seja, no caso do excesso de emeação feito por escritura pública ou o excesso de quinhão feito também por escritura pública, vai seguir um pouco no referente ao protocolo da Cefaz, ou seja, do envio da declaração mais outros documentos, vai ser igual à questão da sucessão extrajudicial. Se a escritura foi lavrada em São Paulo, o próprio tabelião vai fazer esse protocolo. Se essa escritura foi feita em outra unidade federativa, ela vai ter que ser feita antes da escritura pública, pelo próprio contribuinte. E referente ao recolhimento do imposto,
também vai ser, o recolhimento vai ter que ser feito antes da lavratura da escritura, da escritura pública. Referente a esses prazos, tem alguma dúvida específica? Beleza. Um ponto importante, que não vai ser muito referente ao âmbito de família, mas um pouco no adiantamento legítimo, havendo doações por instrumento particular, é importante esse instrumento particular ele mencionar a guia de pagamento do ITCMD. Então, a data, o valor, quem que é o contribuinte e esses demais dados. Acabei esquecendo de mudar aqui. Ok, agora havendo uma sobrepartilha, o que que acontece? Algo que a gente vê frequentemente ser feito o procedimento errado. O que que acontece? Se a sobrepartilha ela é feita na mesma modalidade, ou seja, um inventário judicial está vendo uma sobrepartilha também feita na via judicial, sem problema, você faz uma declaração retificadora. Então, vai ter a opção de retificar, lá vai estar todos os dados, aí você apenas inclui os bens que você está adicionando nessa sobrepartilha. Um ponto importante, quando logo na última página vai ter o valor do imposto. Quando você vê lá, vai estar um valor gigante. Por quê? O sistema vai calcular o ITCMD sobre o total, tanto aquilo que foi partilhado inicialmente, quanto o que está sendo sobrepartilhado na declaração retificadora. Porém, logo que você confirmar e enviar a declaração, o sistema vai reconhecer através do CPF do decujus que já foi feito um pagamento anterior. E aí vai gerar a guia apenas referente aos valores que foram adicionados. Esse é para caso seja feita na mesma modalidade, ou seja, um inventário judicial que está sendo feita uma sobrepartilha judicial ou um inventário extrajudicial que está sendo feita uma sobrepartilha extrajudicial. Porém, o procedimento é um pouquinho diferente quando há uma alteração da modalidade, ou seja, fiz inicialmente um inventário judicial porque tinha um menor envolvido. 10 anos depois, a gente descobriu que tinha um bem no nome do decujus, vamos querer sobrepartilhar ele e vamos fazer em cartório, o herdeiro já é maior, então vamos fazer na via extrajudicial. Você não deve fazer uma retificadora, você tem que fazer uma declaração do zero. Então, nesse exemplo. Perdão. Como assim? Não entendi direito procedimentalmente. Mas é na sobrepartilha. E o que que acontece? Então, você fez uma declaração judicial. Está vendo uma sobrepartilha de outra maneira? Você vai fazer, o sistema vai aceitar. Então, em vez de inventário, você vai colocar lá, escritura pública. A primeira. Entretanto, você não vai adicionar apenas os bens que estão sendo sobrepartilhados. Você vai colocar aqueles bens que já tinham sido partilhados, mais o que estão sendo sobrepartilhados. O que vai acontecer? Vai dar um valor gigante. E o sistema não vai reconhecer automaticamente que você já recolheu anteriormente. Então, o que você vai ter que fazer? Após você fazer a entrega, você vai ter que entrar em contato para a Cefaz e fazer um pedido de transferência dos valores já recolhidos. Então, diferente do caso anterior, que foi feito na mesma via, o próprio sistema já reconhece que foi recolhido anteriormente. Já no caso de você fazer em uma nova modalidade, você vai ter que fazer uma solicitação no sistema do CIPET, pedindo que os valores já recolhidos sejam abatidos dessa nova declaração. E um ponto importante, você começou a fazer uma retificadora, termine. Porque se você começar uma declaração e não entregar ela, vai dar problema no sistema da Cefaz e não vai conseguir emitir uma certidão de homologação. Então, começou, entregou. Comecei e me arrependi, ou não era para eu ter retificado. Então, repita exatamente como estava a declaração. O que a gente vê, na maioria das vezes, é o que o pessoal faz. Porém, essa é a maneira incorreta e pode ser que dê problema no CPF do decujus. Então, o ideal é
declare tudo que foi partilhado mais o que está sendo sobrepartilhado e solicite a Cefaz que seja feito o abatimento dos valores já recolhidos anteriormente. E outro ponto importante é a questão do parcelamento. O que que acontece? Os valores do TCMD, a princípio, eles podem ser parcelados em até 12 parcelas e no mínimo 30 UFESPs. Porém, se eu solicitar o parcelamento, provavelmente o tabelionato ele não vai querer fazer a escritura pública. Por quê? Porque ele é responsável pelo pagamento do ITCMD. E a legislação exige que, para a lavratura da escritura pública, seja pago de forma integral. Então, mesmo que esteja parcelado, provavelmente o tabelionato não vai querer fazer a escritura para você. E também vai. Aí você faz o parcelamento, me arrependi, porque eu quero terminar logo esse inventário. Vai ter um problema procedimental também que você não consegue emitir todas as guias de uma vez só. Você consegue só emitir mês a mês. Então você pode falar, pode ser que você fale, pode parcelar, aí você descobre isso, aí você não vai conseguir gerar todas essas guias. Então pode ser que você espere 12 meses para poder finalizar o inventário na via extrajudicial. O mesmo vai acontecer no formal de partilha no caso de inventário judicial. O que acontece? O formal de partilha, conforme o CPC indica, só vai poder ser homologado quando o pagamento integral. Havendo parcelamento, ainda não há o pagamento integral. Então, você fazendo o parcelamento, você também não vai conseguir terminar esse inventário judicial. Um ponto importante é como declarar o excesso de meação e o excesso de quinhão. O excesso de meação, ele é um pouquinho mais simples. Você vai fazer apenas uma declaração de ITCMD. O que acontece? A meação não vai ter o ITCMD sobre a meação. O que vai ter é sobre o excesso. Então, aqui em São Paulo, você só faz uma declaração, coloca como doador aqueles que tá recebendo menos do que receberia pela meação, e como donatário, aquele que está recebendo a mais. Qual que é o bem que você tem que declarar? O que a Cefaz indica? Você não vai declarar, é tal bem, é tal bem. Você tem que apenas colocar qual que é o valor que está sendo como excesso. Então, por exemplo, um patrimônio de meação de 300 mil. Cada um deveria receber 150 mil. Porém, eram dois imóveis, um avaliado em 200 mil, outro em 100 mil. Então, o que ficou com um imóvel de 200 mil vai ter um excesso de meação. Cada um deveria receber 150 mil. Uma parte está recebendo 50 mil a mais. Então, tem que ser feita uma declaração. No caso do divórcio extrajudicial, você coloca uma doação extrajudicial. No caso de um divórcio judicial, você preenche na declaração de doação judicial. Então, você só faz isso, coloca o doador, donatário e informa o valor que está sendo o excesso. Esse sistema da Cefaz é um pouquinho diferente dos outros estados, que você coloca que é excesso de meação e você declara bem por bem, falando, esse bem vai ficar para tal pessoa, esse bem para tal pessoa, e assim vai. E aí o próprio sistema falar quanto que está sendo o excesso. Aqui em São Paulo, não. Aqui você só preenche o valor do excesso. Já no excesso de quinhão, é um pouquinho diferente de declarar. Então, vão ser duas declarações. A primeira delas, referente à herança, nenhuma dúvida. Aí a segunda declaração vai ser o excesso de quinhão que vai ser preenchido igual é feito o excesso de meação. Então, excesso de meação, apenas uma declaração de doação. Excesso de quinhão, você faz a declaração normal de causa-mortes e faz uma segunda declaração referente ao excesso de quinhão. Alguma dúvida referente à questão da declaração? Então, porque vão ser duas transferências. A primeira transferência é do decujus aos herdeiros, então em proporções totalmente iguais. E a segunda é porque são atos diferentes. Uma é a transferência do decujus para os herdeiros, outra é a transferência de quem está recebendo o excesso para quem está transferindo esse excesso. No caso da renúncia, então, por exemplo, se tivesse dois herdeiros, a renúncia, a renúncia abdicativa, ou seja, total, sem condição, sem termo, você vai declarar 100% do valor, porém, você não vai colocar que são dois herdeiros, você vai colocar apenas os herdeiros que não abdicaram da sua herança.
Uma só. Porque esse caso das duas é no caso de excesso de quinhão. Não havendo excesso de quinhão, é uma declaração só. Um pouquinho sobre o usufruto. Então, vocês do família devem saber melhor do que eu, mas direito da propriedade plena estariam configurados com o poder de usar, gozar, reaver e dispor, sendo os... perdão. Então, usar, gozar, reaver faria parte do usufruto e dispor seria a propriedade. Tudo isso junto seria a propriedade plena. Então, como a gente tinha visto anteriormente, a legislação tem algumas hipóteses de redução da base de cálculo. Entre elas é 1/3 na instituição do usufruto não oneroso e 2/3 na transmissão da nua propriedade. Então, pensando um pouco sobre o planejamento sucessório, então, conforme a própria lei fala, instituição de usufruto, ou seja, estou, é, estou ficando com a nua propriedade, mas estou transferindo o usufruto, os poderes de usar, gozar e reaver, minha base de cálculo vai ser 1/3. Segunda hipótese, vou continuar com o usufruto, porém vou transmitir a nova propriedade. A base de cálculo vai ser 2/3. Entretanto, o decreto, o regulamento do ITCMD, ele traz duas possibilidades de você fazer o pagamento dessa transmissão da nova propriedade. O primeiro delas é com a dilação de prazo. Então, você paga 2/3 no momento da lavratura da escritura, e esse que seria referente à nova propriedade, e os outros 1/3 seria quando ocorresse a extinção do usufruto, quando então ocorreria a consolidação da propriedade, a propriedade. Ou você pode já pagar tudo no mesmo ato da lavratura, porém sobre 100% do valor do bem. Um ponto importante na questão da dilação de prazo, você pode estar, você vai postergar o pagamento do imposto, porém é provável que você pague mais imposto. Por quê? Na nova propriedade, esses 2/3 vai ser sobre o valor no momento da lavratura. No usufruto, você vai pegar o valor que foi feito na lavratura e você vai corrigir pela UFESP. Então, mais ou menos uns 8 a 10% por ano. Então, postergar isso pode deixar essa transmissão um pouquinho onerosa. E, conforme a gente tinha visto, não tem incidência sobre a extinção do usufruto quando no proprietário tiver sido o instituidor. Então, um pouquinho do caso prático. A gente tem uma primeira hipótese. Então, a doação apenas do usufruto. Então, o que acontece? Quando eu doar o usufruto, eu vou pagar 1/3 sobre isso. Extinguindo o usufruto, seja por renúncia, seja pela morte do usufrutuário, não vai ter a incidência. Então, a nova propriedade vai voltar pro... desculpa, a usufruto vai voltar para no proprietário. Porém, se antes da extinção do usufruto ocorrer o falecimento no proprietário, a Cefaz tem um entendimento que, então, exemplo prático. Então, avó, mãe, filha. A avó doou o usufruto de imóvel para a mãe. Se a avó falecer, desculpa, se a mãe falecer, vai voltar tudo para a avó, porque o usufruto é um direito personalíssimo, logo não é transmitido para os herdeiros. Porém, se a avó falece, não vai ser, embora a avó só tivesse a nua propriedade a princípio, a Cefaz entende que vai ser transmitida a propriedade integral, então vai ser devido 100% do valor do imóvel. Então, você vai pagar praticamente 4/3 do valor do imóvel. Aí, se posteriormente, quando houver a extinção do usufruto, não vai ter incidência. A questão de incidir sobre 100% na sucessão da propriedade é uma questão controversa, que o que acontece? A Cefaz, ela equipara a doação do usufruto com a extinção. Então, desculpa, ela equipara
a extinção do usufruto com a doação do usufruto. Então, a partir disso, ela exige que seja tributado tudo novamente. Já na segunda hipótese, que é o mais comum, pensando um pouquinho em planejamento sucessório, é a doação da nova propriedade com reserva do usufruto. Ou seja, a avó, já pensando na sucessão, doa a nova propriedade, porém se reserva o usufruto. Então, ela vai ter duas opções. Primeiro, ela vai poder pagar integralmente já 100% desse valor, ou pagar apenas 2/3 e pagar um terço só posteriormente. Entretanto, um ponto que vale ser destacado é que tem bastante jurisprudência aqui no estado de São Paulo se manifestando ao contrário da, da incidência do ITCMD sobre essa extinção do usufruto. Então, o que a gente vê na prática é muita gente já fazendo a doação da nova propriedade com a reserva do usufruto, e quando esse usufrutuário ele falecer, o contribuinte não paga, porém a Cefaz vai querer cobrar, porém a gente tem uma jurisprudência favorável aqui no estado de São Paulo. Entretanto, se antes do falecimento do usufrutuário, que a princípio deveria ocorrer primeiro, no caso a avó, faleceu no proprietário, no caso a mãe, vai também vai se incidir o ITCMD sobre 100% da propriedade. Então, simples. Um pouquinho de reforma tributária. O que a gente tem hoje na PEC 45, 2019, que já foi aprovado pela Câmara e atualmente está em tramitação no Senado, o principal objetivo dela não é tratar sobre o ITCMD, é mais sobre os tributos indiretos, falando de ICMS, PI, ISS, PIS e COFINS. Porém, ela traz algumas disposições sobre o ITCMD. Primeiramente, referente ao ITCMD exterior. O que acontece? Atualmente está na Constituição que quando o doador for residir no exterior ou na sucessão houver bens no exterior, ou o de cujos residir no exterior, ou o inventário se proceder no exterior, para se definir quem é o Estado competente, vai haver uma lei complementar para falar quem vai poder cobrar o imposto. Entretanto, desde 88, quando a Constituição foi promulgada, não veio essa lei complementar federal. O que acontece? Sem essa lei, os estados previram na sua legislação a possibilidade da instituição do ITCMD, mesmo nesses casos. Porém, o TJ já tinha uma posição favorável ao contribuinte, falando que essa instituição de São Paulo não poderia, sem essa lei complementar. E em 2021, através do recurso extraordinário 851-108 de São Paulo, se declarou inconstitucional o ITCMD nessas hipóteses. Também houve uma ADO, uma ação direta de omissão, direta de custalidade por omissão, 67 de 22, que o STF deu o prazo de 12 meses para o Congresso legislar sobre o assunto. Porém, esse julgamento já ocorreu faz mais de um ano e o Congresso não se movimentou ainda. E também, referente no controle concentrado, a gente teve a ADI 6.830, que declarou inconstitucional a lei de São Paulo, estabelecendo esse TCMD no exterior, porém ainda não foi transitada e julgada. Então, nesse meio tempo, enquanto não foi transitada e julgada, os fiscais ainda fazem as autuações. Então, esse é o atual. Então, a gente tem essa previsão, tem essa falta da lei complementar, os estados prevendo nacionalização interna, havendo essa cobrança, mas posições do judiciário a favor do contribuinte. Com a PEC 45, essa necessidade de lei complementar já não existiria, então o ITCMD já seria devida nessas hipóteses. Outra mudança seria a competência na sucessão referente aos bens móveis. Então, como eu disse lá no início, tratando-se de bens móveis, na sucessão, o estado competente vai ser o estado onde for processado o inventário ou arrolamento. Com a PEC, não vai ser isso, seria a unidade federativa onde fosse domiciliado o de cujos.
que o que acontece? O ITCMD é estadual, então cada estado define sua alíquota. Então, tem estados com alíquotas maiores e menores. E o que acontecia muitas vezes para diminuir a carga tributária? O contribuinte ia até é, uma outra unidade federativa, para fazer o inventário, porque acredito eu que não precisa ser necessariamente do domicílio do Decujus, né? O inventário. Então, o que acontece? A pessoa ia em outra unidade federativa para pagar menos imposto. E o que a PEC faz? Ela fala que não vai ser mais onde for inventariado ou houver o arrolamento, vai ser onde for domiciliado o Decujus. Outra mudança é a progressividade. Então, como a gente vê, o STF admite essa progressividade, porém, pela PEC seria obrigatório. Então, cada estado deveria alterar a sua legislação estadual prevendo uma progressividade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma alíquota única de 4%. Com a PEC, o estado deveria alterar a sua legislação, provavelmente alguns valores iam ser a 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, até os 8%. Outra alteração é a questão da imunidade das instituições sem fins lucrativos. O que acontece? Hoje tem a previsão genérica, que fala que não vai ser instituído impostos sobre educação, sobre entidade de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Com a PEC, já não seriam essas instituições, seriam quaisquer instituições sem fins lucrativos né, estariam imunes do ITCMD. E o último ponto da PEC que ela não trata em si do ITCMD, mas pode afetar. O que acontece? O, o IPTU também tem que respeitar o princípio da legalidade, ou seja, só a lei pode majorar ele. Porém, pela PEC, o Poder Executivo estaria autorizado a fazer essa alteração e, consequentemente, como a legislação de São Paulo prevê que o valor mínimo aceitável é o valor do IPTU, havendo atualização do IPTU, logo a Cepaz vai exigir um valor maior de TCMD. E algumas outras tendências que, embora não estejam na PEC, são tendências, é o aumento das alíquotas. Então, como eu disse no início, o Senado ele estipulou uma alíquota máxima desde 92, que é uma alíquota máxima de 8%. Então, os estados podem prever na sua legislação interna uma alíquota até 8%, não podendo ultrapassar. Porém, a tendência é aumentar, ficando algo entre 16% a 22%. E a alíquota de São Paulo, 4%, também há uma tendência de aumentar. Embora lá no fim do ano a Alesp tinha aprovado um projeto diminuindo essa alíquota, acho que era 0,5% para doações e 1% para sucessões, a tendência é essa alíquota de 4% aumentar. Então, hoje o ITCMD tem uma importância, mas ele tende a ficar mais importante no futuro com o aumento dessa carga tributária. Acho que era isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Às vezes a sua dúvida é de mais alguém. Primeiramente, muito obrigado, Gabriel, pela palestra. Bem, eu estava anotando algumas dúvidas na minha cabeça durante a palestra, eu pensei que era para perguntar no final, e eu esqueci algumas, mas uma pergunta que eu queria fazer é sobre o valor que você havia falado na conta do Decurso ser de 40 mil. No caso, como a ameação da esposa seria de 20 mil e a ameação não incide ITCMD, É referente ao valor que está sendo transmitido, mas sim o montante total. Então, se metade é admissão e outra metade é herança, para eu verificar se há isenção ou não, eu tenho que ver o conjunto, e não apenas o que está sendo transferido pela sucessão.
Certo, obrigado. Outra coisa, no caso da doação, existe uma hipótese de isenção no caso de habitação de interesse social. Bem aí. No caso da sucessão, não teria essa mesma isenção. É, não haveria. Tá bom, obrigado. Aquelas, Pode ver a questão do na- herdeiro. nas duas primeiras hipóteses. Entendi, interessante. Mais alguém? Alguma pergunta? Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite. Da doação que você disse dos 2.500 do FESPES, vamos supor que é uma mãe e duas filhas, igual o seu exemplo. Na prática, quando a gente vai preencher, posso fazer uma declaração colocando os valores ou tem que ser uma declaração para cada filha, entendeu? Separado. A princípio pode ser feita apenas uma declaração, e quando então você vai, por exemplo, vou doar 160 mil, ou seja, 80 mil para cada CPF, está isenta. Eu posso fazer na mesma declaração, colocar um doador, colocar o valor total de 180 mil, preencher o CPF das duas, e quando eu colocar a porcentagem, cada um coloca 50%. Então pode fazer apenas por uma, mas se você quiser fazer em duas, também pode. Tá, e no caso, quando é inventário normal judicial, a gente tira o valor que a gente coloca do imóvel, a gente já tira o da ameação, né? Como assim? Você tem um imóvel 500 mil, né? Uhum. Então, tirando a parte da meia, 250 mil. Uhum. Quando eu for tributar, como ela não entra na ameação, não tributa, eu só coloco o valor 250 mil para os herdeiros, ou total. Não, você coloca o valor total e você coloca a porcentagem que está sendo Porcentagem. transmitida. Então, Tá. por exemplo, nesse caso, o imóvel é 500 mil, está sendo transferido metade disso para os herdeiros, para dois herdeiros. Então, você vai preencher em valor declarado, você vai colocar 500 mil, valor transmitido 50%, e nas porcentagens você vai colocar 50% para herdeiro 1, 50% para herdeiro 2. Ah, tá. Mudou a porcentagem. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguém? Não, então eu agora quero te perguntar uma coisa, Gabriel. Quando você falou que agora valor de mercado, valor venal, mesmo valor. Quando você vai fazer o preenchimento ali, que eles pedem valor venal, você coloca lá 100 mil. Aí valor de mercado é 400 mil. Eu posso colocar o valor venal 100 mil, valor de mercado 100 mil. Pode. Então, o que o sistema? Vão ter dois campos. Você preenchendo o valor, porque quando você preenche o imóvel, vai ter vai ter a inscrição, o município, a situação, a inscrição municipal. Isso você preenche. Você também vai colocar o valor declarado para fins de IPTU. Isso o sistema já deve fazer alguma coisa automática para verificar se realmente aquele é o valor de IPTU. Você preenchendo esse valor de IPTU, o sistema não vai aceitar um valor menor. Então, o que a gente vê na prática, eles repetiram o valor. Entretanto, o certo pelo certo seria realmente colocar o valor de mercado do imóvel, que Sim, geralmente é maior do que o IPTU. Se você coloca o valor de mercado, o valor do imposto vai lá em cima. Sim, Então é claro que ninguém vai colocar, né? sim. Mas está sujeito a uma fiscalização e como não está sendo não está sendo por pura vontade do contribuinte declarar já esse valor de mercado, se a fazenda se movimentar para fazer esse lançamento, então, além de você ter que recolher a diferença do valor do imposto entre os dois valores, vai ter uma multa de 100% sobre essa diferença. Sobre essa dúvida ainda, alguns casos, por exemplo, assim, de imóveis que estão assim em cidades pequenas, que os valores são muito baixinhos. Eu já peguei um caso, por exemplo, de um imóvel de 11 mil reais, né? Então, se a gente for avaliar hoje, o valor está totalmente defasado. Qual é a recorrência de fiscalização nesse caso? Então, referente primeiro aos imóveis urbanos. Quanto menor o valor, menor a chance da fiscalização querer, quando eu digo valor de mercado mesmo, não o valor para fins de IPTU. Menor a chance de haver uma fiscalização. Porém, um ponto importante. Como que vai se evitar essa questão da multa de 100% do valor? Quando você fizer
protocolo na Cefaz. Então você, ó, estou declarando tal valor, toma aqui a certidão, toma aqui. Aquele é o momento da Cefaz se manifestar descortando ou não. Então, referente à recorrência. Quanto menor o valor de mercado, menor recorrente. Quanto maior, maior. Então, por isso que até o sistema da homologação automática, que muitas vezes, por exemplo, nesse caso, se tivesse isso, é bem provável que você nem precisaria fazer o protocolo na Cefaz. Já haveria uma homologação automática. Porém, quando a gente fala de patrimônios maiores, há uma tendência dessa fiscalização, e principalmente referente a imóveis rurais. Porque uma coisa é valor de mercado de imóvel urbano está desfasado. É 100 mil a mais, 200 mil. Outra coisa é rural, que é 10 milhões, 20 milhões e aí vai. A princípio, acredito que seja 30 dias. Então, o que acontece? Se não houver uma homologação, você vai declarar. E isso vai ter uma presunção de verdade. Porém, se a fiscalização se movimentar e você não ter feito esse protocolo na Cefaz, e ela arbitrar um valor maior, ela vai querer cobrar 100% do imposto sobre isso. Porém, se você movimentar e falar, ó, eu estou declarando tal valor porque eu acho que é tal valor, toma aqui a certidão, esse vai ser o momento da Cefaz se manifestar. Então, nisso, se a fazenda não concordar nesse momento, não vai ser já uma multa de 100%. Não vai ser multa, porque você ainda vai estar no prazo de recolhimento do imposto. Então, por isso que é importante você fazer o protocolo, porque você ainda vai estar dentro do prazo do recolhimento do imposto, e se a fazenda descortar de algo, não vai ter uma multa de 100%. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Havia um imóvel financiado e no meio do prazo do imóvel financiado ocorreu uma união estável. No caso, a aquisição do bem, a questão da ameação fica dali para frente, o imóvel financiado e o que era antes era patrimônio particular. Como é que ficaria aquele imóvel? Não tem nada a ver com a intenção dele. Não, aí vai depender da sua união estável, qual o regime, né? A comunhão parcial, no caso. Na comunhão parcial, você... Depende se você vai assumir a dívida junto, né? Porque se você colocar na escritura que você tem aquele bem antes da união estável, a sua companheira não vai participar. Teoricamente, seria a dívida do patrimônio, né? Vai sendo construído como se fosse um casal. Só que seria a partir do momento que ela entrou na relação. Aí você teria que comprovar qual é esse momento que ela entrou. Se você comprovar o momento que ela entrou nessa ameação, sim. Rita, só... Isso se não houver falecimento, né? Porque aí na sucessão muda tudo, né? Aí na sucessão muda tudo. Rita, um ponto só que eu não está aqui no material, mas acho importante, eu que faço, às vezes, imposto de renda, não esqueçam de declarar, de orientar as pessoas que estão recebendo esses valores de declarar no imposto de renda. Se você declarar no imposto de renda e não houver a declaração TCMD, hoje já é algo bem avançado da transferência de informações entre a Receita Federal e a Cefaz. E você não cumprindo isso, pode vir uma multa, no princípio, de R$ 900. E você declarando no ITCMD e não declarando na Receita, pode também ter um problema. Então, declarem nos dois. Cada vez mais a Receita está te monitorando aí, pegando seu CPF em todos os lugares. Então, de alguma forma, ela vai te achar. Já pega pelo CPF. Só tomar cuidado um pouco dessa pré-preenchida, que eu já peguei valores recebidos de sucessão, que há essa informação pré-preenchida, porém estava errada. Então, embora tem várias informações que estão, cada vez a Receita está se aprimorando, não deixe aquilo como certo. Sempre verifique se realmente está correta a informação puxada da pré-preenchida. Você não ouviu o que ela falou? Ela falou que na declaração,
na pré-preenchida, quando você joga o CPF e existe uma declaração de TCMD, ele já puxa. Então, aqui lá no fundo o pessoal pergunta. Num planejamento sucessório em que as partes resolvem anteceder a divisão, a fazer a partilha dos bens, né, por meio de doação, como a lei permite fazer o parcelamento? Às vezes, o valor de bem, e aí quando a gente calcula o ITCMD, ele fica bem alto, e aí a pessoa até assusta. Nossa, eu quero fazer, mas não tenho todo o dinheiro para pagar. Nessa situação, é possível fazer o ITCMD na doação, fazer o parcelamento e depois que concluir o pagamento das parcelas, entrar com o pedido de partilha na doação? O grande problema vai ser na questão de já ter, porque o parcelamento vai ser referente ao fato gerador. Ocorrendo doação, sem prejuízo em fazer o parcelamento, porque não vai atrasar em nada. Na verdade, pode atrasar a escritura pública. Mas se a pessoa não tiver muita pressa em fazer, então, pretendo doar esse imóvel. Então tá, quero doar esse imóvel. Tenho que recolher o imposto antes de lavrar. Faço o parcelamento e pago. Quando eu acabar de pagar, eu entro no tabelionato, eu dou a entrada no tabelionato de notas e vai pagar. O grande problema é, no caso de sucessão, vai atrasar a finalização da sucessão. Aí agora, se vai ter o problema se eu coloquei uma doação e nesse prazo de 12 meses o doador falece. Aí é um problema. Não, ainda é devido e vai ter que esperar acabar o parcelamento para poder. Não consegue. Não consegue, né? Porque aí, no caso, se ele falecer no meio da doação, aí não consegue nem concluir a doação. Se tiver parcelado, vai ter esse problema. E, por exemplo, nesse caso, conseguiria converter a situação no meio de um processo de doação? O doador falece. Consigo fazer. Porque aí já vai ter pago parte do o que, ITCMD. pensando um pouquinho praticamente, o que poderia ser feito é falar que não houve realmente a doação, porque não foi feita a escritura pública, falar, fiz essa declaração, mas realmente esse valor não era devido. Pedir uma restituição desse valor, falando, não ocorreu doação, me devolva, e aí entra com a solicitação da escrituração. Imagina. E essa restituição, ela é rápida? Não. Nos casos de você quer pegar um valor para pagar outro valor de TCMD, então ITCMD por ITCMD, é aconselhável não fazer uma solicitação de restituição, mas sim uma compensação. Mas se você quer pegar o valor do ITCMD para outros motivos, vai demorar um pouco. Vai entrar na fila do precatório. Delícia, né? Bom, gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Bom, então a gente dá por encerrada a palestra do Dr. Gabriel. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço ao Dr. Gabriel pela excelente palestra, pelas explicações, pela explanação. Acho que existiam muitas dúvidas, né, sobre preenchimento, sobre isenções, doação. Eu espero que vocês tenham sanado suas dúvidas. A Comissão de Direito das Famílias está aberta aí para quem quiser vir conhecer a comissão, fazer parte. Só entrar lá no site da OAB, entrar nas comissões, tem o nosso e-mail lá, é só mandar uma mensagem para a gente, que nós já damos todas as datas de reunião, tudo. E fica aqui o nosso agradecimento ao Dr. Gabriel, muito obrigada. E a comissão está de portas abertas sempre que quiser vir aqui. Muito obrigado, doutora Rita. Obrigado pelo convite. Espero mais vezes.